Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu havia prometido, estou de volta novamente para gravar a terceira parte do vídeo das séries Sobreviver de mais um ataque da organização conhecida como Testemunhas de Jeová. Eu havia prometido a vocês que eu iria falar um pouquinho mais sobre a minha história nesta organização. De fato, vou falar um pouquinho sobre minha história, porém, eu quero dar primazia hoje, no vídeo de hoje, e nos mais à frente eu vou dar continuidade com a história de minha vida. Mas hoje eu vou dar primazia para motivos para não ser TJs. Motivos para não ser TJs. Eu quero citar aqui pelo menos cinco motivos. Cinco motivos. Mas antes de eu começar, quero que vocês vão dando seus joinha aí, tá? Dê o seu joia e mete o dedo aí, ó. Inscreva-se, por favor. Assista, inscreva-se, compartilhe, porque eu tenho certeza que esses vídeos meus vão ajudar muita gente. Vão ajudar muita gente. Eu fui muito ajudado por vários vídeos de alguns canais. Eu tenho certeza que também vocês vão ser ajudados por muitas coisas que eu vou citar aqui para vocês, tá bom? A primeira parte, a primeira parte de motivos para você não ser TJ eles são maus e são hipócritas. São maus e hipócritas. Você que está pensando em se tornar uma testemunha de Jeová, tome cuidados. Eles são maus mesmo. São hipócritas. Eles exigem muito de você. Você vai ser exigido muitas coisas. Entregar relatórios, estudar as revistas da torre, né? Não faltar reunião, né? Se possível, faltar até mesmo a trabalhos, né? A trabalhos para ir em congressos e em assembleias, tá bom? Então, esses são um dos motivos. Sem contar que se você estuda à noite, tem que mudar o período para de dia, para você não perder as reuniões de noite. Então esse é o primeiro motivo. Agora na questão de que eles são hipócritas, é o seguinte, né? Ainda nesse primeiro motivo, né? Na questão de para mostrar que eles são hipócritas. Em Atos capítulo 23, versículo do 1 ao 3, diz o seguinte, ó: olhando atentamente para o sinédrio, Paulo disse: homens e irmãos, eu me comportei perante Deus com uma consciência perfeitamente limpa até o dia de hoje. Sabe o que aconteceu, pessoal? Aqueles que Paulo disse que eram irmãos, homens e irmãos. Olha só o versículo 2. Em vista disso, o sumo sacerdote Ananias mandou que os que estavam em pé junto dele lhe batessem na boca. Sabe qual foi a reação de Paulo? O versículo 3 disse: Paulo disse-lhe então: Deus te baterá parede caiada. Ou seja, parede caiada, mesmo que hipócrita. São hipócritas. Assenta-te tu ao mesmo tempo para julgar segundo a lei, e transgride a lei, mandando que me bata? Então, eles são hipócritas hoje, assim como na primitiva congregação, aonde Paulo pertencia e junto com certos irmãos, viu? Então, hoje a hipocrisia impera em muitas religiões, mas especialmente na organização Testemunha de Jeová. Existe. Eu fui vítima desses hipócritas. Eles, de acordo com o que disse o texto, eles foi mesmo que bater na minha cara as atitudes, as coisas que eles fizeram comigo e minha esposa. Foi o mesmo que batesse na cara, viu? E sem contar que eles julgaram também. Eles me julgaram. O segundo motivo para você não ser TJs, tá? Vocês prestem atenção. Segundo motivo para você não ser TJ.
Segundo motivo, eles são dominantes. É eles quem decidem quem está habilitado para ter responsabilidade. Segundo a revista A Sentinela, publicada por eles, a 1/2 de 1974, as páginas 86 a 89, traz à atenção o seguinte: o que acha de ter responsabilidade? No mundo atual, segundo o que eles escreveram, no mundo atual, homens se esquivam dela, ou seja, da responsabilidade, ou evita porque traz deveres e obrigações. Ninguém quer ter obrigações e ninguém quer ter dever. Só quer cobrar, né? Mas só que, segundo o que eles dizem, isso é do mundo. As pessoas do mundo não querem isso. Mas as pessoas do mundo também, a maioria, querem tais privilégios para fazer outra coisa. Outros procuram ambiciosamente ter responsabilidade, esperando assim ganhar destaque, poder, controle sobre os outros e granjear para si privilégios especiais. Será que é só no mundo, conforme eles publicaram aqui, que as pessoas têm esse desejo de ter controle sobre os outros, de ter destaque e de ter privilégios especiais? Acho que não. Acredito que não. Por quê? Na congregação cristã, de acordo com diga a revista, não há margem para nenhuma destas atitudes. Será que hoje, na atualidade, a congregação cristã, que segundo eles representa a primitiva congregação lá do passado, não age com essas atitudes? Não deveria. Por quê? Porque nas primitivas congregações cristãs do primeiro século, designavam-se homens a cargo de responsabilidade como presbíteroi e diaconoi. Os presbíteroi, eles deviam exercer a função de fornecer alimento espiritual, servindo como pastores e cuidando do rebanho de Deus. E os diaconoi, eles deveriam servir como ajudantes destes, cuidando das incumbências necessárias, porém que não envolvesse em assuntos espirituais que estaria a cargo dos pastores. Então vimos aqui que cada um ali no passado, na primitiva congregação, tinha os seus deveres a cumprir. E qual eram os deveres que eles tinham que cumprir? Imitando a Jesus. Sim, a revista continua dizendo: estes homens deviam ser semelhantes ao Filho de Deus, que aceitou a responsabilidade pesada que qualquer outro homem já carregou. Qual foi a responsabilidade que Jesus carregou que nenhum outro homem foi igual a ele? Foi a responsabilidade de servir. Jesus ele veio para servir, não para ser servido. Será que é hoje assim nas congregações? Não. Então, será que a congregação da atualidade seguem este modelo? Não, pessoal, não seguem este modelo. A congregação da atualidade, que segundo eles é a Testemunha de Jeová. Por que não? Por quê? Porque, como já citado acima, eles dizem se aplicar o que já foi citado acima a pessoas do mundo, a pessoas do mundo. Mas as informações citadas acima se aplicam principalmente a eles. Por exemplo, você que é ou foi ancião, se lembra quando chega a carta para avaliação de oradores em congressos, assembleias e congregações? Consegue ver quanta desonestidade naquela reunião? Pois é, existe essa desonestidade. Não vou aqui dizer infelizmente, porque eles são realmente desonestos. Eles pisam uns nos outros para se aparecer. Sim, eles procuram, conforme citado acima, ambiciosamente
responsabilidades congregacionais. Para quê? Para ter destaque, para ter controle sobre os outros e privilégios especiais. Nem sempre as escolhas que eles fazem lá são, são as melhores, são de homens experientes ou espirituais. Não são assim. As escolhas, o contrário, é de pessoas influentes, pessoas com intimidade com o superintendente de circuito, pessoas que se dizem ser intelectual, ou aquele que tem uma classe social bem-sucedida. O texto da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 10, mostra as qualificações bíblicas que precisa ser satisfeita, né, para aqueles que se dizem ser cristão e quer tomar a frente em certa hierarquia, como anciãos ou servo ministerial. Será que a organização que se diz verdadeira hoje, que são as Testemunhas de Jeová, põe em prática o que esses textos dizem, esses versículos dizem? Olha, acho que não, viu? Eu acredito que não. Por que podemos afirmar isso? Olha só. O primeiro versículo diz o seguinte: essa declaração é fiel. Se algum homem procura alcançar cargo de superintendente, está desejoso de uma obra excelente. O superintendente, portanto, deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, moderado nos hábitos, ajuizado, ordeiro, hospitaleiros, qualificado para ensinar, não brigão bêbado, não espancador, razoável, não beligerante, não amante do dinheiro, homem que preside de maneira excelente a sua família, tendo seus filhos em sujeição com seriedade. Homem não deve ser homem recém-convertido, além disso deve ter testemunho excelente dos de fora. Já os servos ministeriais devem ser igualmente sérios, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não ávido de ganho desonesto, mantendo em segredo sagrado da fé e em consciência limpa. O versículo 10 disse, estando livre de acusação. Será que todos esses homens da organização de Jeová têm esses predicados para ser responsável na congregação? Será que realmente as avaliações deles para designar certo homem, para ter cargos, hierarquias de anciãos ou pastores na congregação, esses versículos bíblicos se aplicam a eles? Será que eles são sérios nas avaliações? Será que eles presidem de maneira excelente a sua família? Será que os servos ministeriais são sérios? Será que eles são hospitaleiros? Bom, eu falo isso, pessoal, que eu fui ancião, eu já servi como ancião por 9 anos nessa organização, tá bom? Por 9 anos. Eu servi há 20 anos nessa organização que se diz verdadeira. Então, o que eu tenho que falar, eu falo. Não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém e nem estou pregando intolerância religiosa. Eu só estou aqui falando, comentando sobre a hipocrisia, sobre o que eles dizem que fazem, mas não fazem, tá? Do contrário, eles fazem tudo o contrário, pisam nos outros, cobram os outros. Eles dizem que ensinam, são qualificados para ensinar. Realmente, eles são qualificados para ensinar. Eles querem ensinar aos outros o que eles não põem em prática. Tá bom? Eles são ordeiros segundo os desejos dele, na casa deles. Na congregação não são ordeiros, né? Outra coisa, amantes do dinheiro. Todos são amantes do dinheiro. São todos materialistas. São todos materialistas. Tá certo? Se possível, segundo eles, que não pode perder reunião, eles perdem as reuniões congregacionais, inclusive anciãos, por causa de trabalho secular.
Até porque não está errado fazer isso, certo? Mas segundo a regra da torre é que não pode perder, tá bom? Pois é, são gananciosos, não são hospitaleiros, não são amorosos. Eles não são nada disso que eles falam. Esses textos aqui é para ser citado, é para ser aplicado em todos os que assumem uma hierarquia dentro de uma organização, seja ela Testemunho de Jeová ou outras religiões. Mas infelizmente, especialmente eles, não aplicam esses princípios na vida deles, tá? Do contrário, eles não são fiel em nada. Eles não cuidam do rebanho de Deus em nada, em nada. Então, essas orientações, como fala livre de acusação, aqui fala assim que deve ser pessoa irrepreensível, não sujeito à acusação de transgressão. Como no meu caso, né? Eles me acusaram de uma transgressão que eu nunca fiz na minha vida. Nunca fiz. Eles me acusaram de uma coisa que eu nunca fiz. Eu nem tinha noção de quanta mentira esse povo inventaram sobre a minha pessoa. Olha, gente, é horrível isso. É horrível. Graças a Deus, eu sempre fui livre de acusação. Eu só vim ser acusado nesta organização de Satanás. Eu falo isso, organização de Satanás. Vinha ser acusado lá. Fui de outras religiões durante meus 40 e tantos anos, tá bom? Então, pessoal, só lá que eu fui acusado. Que chato, né? É mais um motivo para você não ser TJ, viu? Então, eles são realmente amantes do dinheiro. E outra coisa, quando se fala de presidir bem as suas famílias, eles não são assim. Eles deixam os filhos pintando e bordando dentro do salão do reino. Lá no livro de Deuteronômio, fala que os pais ele tem que ser responsável por seu filho, por seus netos, por todos na família. Os princípios de Jeová, os decretos de Deus na Bíblia, tem que ser colocado em prática em todos na família. E em contrapartida, os versículos 6 a 8 fala que os pais têm que inculcar isso nos filhos e tem que servir como sinal na sua mão. Viu? Não recém-convertido. Isso não se aplica lá dentro. Se os recém-convertidos têm habilidades intelectual, são sábios, segundo eles se apressam o mais rápido possível para designar esses como servo ministerial. Tá certo? Sérios, não são sérios. Eles podem ser intelectual, pode ser tudo. Sérios eles não são, tá? Porque essa palavra séria é uma palavra muito, muito forte. Séria é pessoas respeitáveis, homens com elevados princípios. Eu nunca vi, em toda a minha vida, servos ministeriais ou ancião nesta congregação com esses princípios. Nunca vi, né? De consciência limpa. A maioria não tem consciência limpa. Eles praticam as coisas que eles dizem ser do mundo, as práticas do mundo. Eles são sorrateiro, eles fazem coisas aviltantes, eles praticam coisas aviltantes, tá? Mesmo que essa não seja conhecida publicamente, mas eles praticam, tá bom? Também moderado nos hábitos, dominando a si mesmo, eles os anciãos não dominam a si mesmo, porque são dominados pelos 8 homens da torre, e não são moderados, são totalmente desequilibrados, tá bom? Quando se fala ajuizado, os anciãos não é ajuizado, são todos sem juízo, são tudo pessoas que tomam decisões erradas, tá? Não são pacificadores, não são parciais, né? Não são parciais, ou seja, não são imparcial. Todos eles são parciais, viu? Eles não são sensatos.
Se alguma pessoa que eles gostam, eles tomam a decisão a favor dessa pessoa, independente se ela está errada ou não, tá? É, ordeiro. Não são ordeiro, são ordeiro na casa deles, com a família deles, tá bom? Na casa dele, com a família dele. E não espancador. Não pode ser espancador fisicamente, gente. Mas mentalmente, o que eles me fizeram foi a mesma coisa deles terem me matado, tá? E é todos. Então, leal. Não são leal nem a Jeová, quanto menos leais à congregação. Eles não são leais, tá bom? Eles não são leais. Porque quem ama a bondade, quem é leal e ama a bondade, eles fará muito mais na congregação a favor dos outros. O terceiro ponto o terceiro ponto que é para vocês não se tornar TJ. Eles não demonstram a bondade semelhante à de Deus. Por exemplo, pessoas do mundo, eles agem mais com bondade do que eles, tá bom? Consegue lembrar alguma vez que alguém realmente foi bondoso com você? Certamente todos nós apreciamos a prestimosidade, a compreensão, a gentileza de uma pessoa bondosa. Eu nunca apreciei isso e eu não sei dizer. Não sei dizer isso. Que nunca recebi bondade de ancião, de ninguém da congregação. Existem pessoas boas, porém, não são treinadas para isso, para ser bondoso. São treinadas para ser orgulhoso, arrogantes, querer ser melhor do que os outros, acha que o nível de intelectualidade, que eles são melhores, melhores em tudo, não aceita a ajuda de ninguém, eles sabem fazer em tudo perfeito, os outros não sabem. É dessa forma que eles agem. Então, embora a bondade seja escassa, não é desconhecida no mundo aí fora, coisa que dentro da organização não tem. A Bíblia também nos dá exemplo de pessoas que foram leais no passado e que não era cristão. Por exemplo, o Júlio, oficial do exército, que estava encarregado de Paulo, ali na custódia de Paulo, ele demonstrou humanitarismo com Paulo em vários aspectos da vida de Paulo, até quando Paulo sofreu naufrágio. É bem aplicado aquele texto de Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, quando fala assim: sempre que pessoas das nações que não têm a lei fazem por natureza as coisas da lei, tais pessoas, embora não tenham lei, são uma lei em si mesma. Elas é que são a quem demonstra que a matéria da lei está escrita nos seus corações. Então, portanto, aqui, cada medida de bondade é inerente da humanidade. Agora, só não é inerente da organização da Testemunha de Jeová, porque eles não são realmente bondosos. Não são mesmo. Eles não são bondosos. Tá bom? Você quer ver que eles não são bondosos? É quando eles expulsam alguém da organização. Eles dizem que essas pessoas que foram expulsas de lá de dentro se tornam como pessoas das nações. Mas isso é uma mentira. Por quê? Eles trabalham para pessoas das nações, vão no mercado fazer compra de pessoas das nações, tem relacionamento com eles, faz recreações juntas, tá? Quando uma pessoa é expulsa de lá, se torna um inimigo mortal deles. Ele se torna inimigo mortal da pessoa. Por quê? Eles dizem que se tornou pessoa das nações, mas eles não falam, incentivam a família a não falar, certo? Não sai com honra de lá de dentro. Não sai. E é o contrário do que Jesus disse. Quer ver o que Jesus disse? Continuai a amar os vossos inimigos e a fazer o bem e a emprestar sem juros, não esperando nada de volta. E a vossa recompensa é grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque é benigno, porque é benigno para com os ingratos e os iníquos. Viu? Então, eles não são assim. Eles encaram a gente como um inimigo deles e mesmo assim
não faz o que Jesus manda fazer, certo? Outra coisa também, pessoal, outra coisa que devemos prestar atenção, que se embora você acha que é amigo de tal pessoa e trata o que vocês expulsa de inimigo, vocês não estão praticando a bondade conforme a Bíblia diz. Portanto, se mostrarmos a qualidade superior da bondade, segundo o que a Bíblia menciona no livro dos Gálatas 6:10, Romanos 12:20, 20 e 21, olha, seremos bondosos não só com membros da nossa família ou da sua congregação, mas seremos amigos também de irmãos cristãos, mas também daqueles que são nossos inimigos. Então, o quarto ponto, pessoal, que eu quero citar, que é para vocês perceberem, vocês não se tornarem TJs, é a questão da mentira. Eles incentivam você à mentira. Existem vários aspectos de mentira que eles falam, mas eu vou citar aqui apenas umas das coisas que eles fazem mesmo, que são mentira. Lembra, eu estou sem ela aqui, mas lembra daquela lista telefônica com as orientações, que tem os números de telefônica para você ligar? Após a pandemia, eles passaram para a associação, passaram para os corpos de anciãos das congregações a enviar essa lista para todos os irmãos, para todos fazerem ligação para pregar por telefone. E aí já caiu de eu pessoalmente ligar para muitas pessoas, e eles perguntaram para mim: como vocês conseguiram o meu número de telefone? Aí a orientação da carta fala que você tem que dizer para ele: olha, não, a gente não conseguiu com ninguém. A gente está apenas ligando aleatoriamente para os números e aí encontramos o Senhor. Graças a Deus que aí vamos conversar, falar da Bíblia. É uma mentira. Como aleatoriamente? Se você recebeu a lista, uma folha com a lista telefônica das 4 operadoras, hein? Será que é verdade isso? Que a gente tem que inventar? Tem que inventar desculpa para falar com o morador? Que foi, não foi aleatório não, foi, a gente ligou aleatório, não foi passado por ninguém. Foi sim, foi a associação que passou. Então, pessoal, é isso. Então, tome cuidado. Tem outras mentiras, eu vou falar isso depois. Em outros vídeos eu falo isso, tá bom? Agora, o quinto aspecto que também nos incentiva, viu, a você tomar cuidado e não se tornar TJ. Na questão do nome de Deus. Eles não ensinam a verdade sobre o nome de Deus. Não ensina. A Despertai de 84, na página 32, Despertai de 84, na página 32, bom, vocês vão procurar lá. Tem um tema assim, ó. Tem um tema, santificado seja o teu nome. É que eu não escrevi aqui, eu acho que não salvei a página, ou seja, o número de Despertai. Não sei se é a 8 ou se é a 22, parece que é a 8. Tá bom? Mas vocês pesquisam lá. Lá fala, santificado seja o teu nome. Lá diz o seguinte, ó. O dicionário etimológico da língua portuguesa de Antenor Nascente, tomo 2, nomes próprios. Diz o seguinte sobre Jeová. Jeová, nome de Deus dos Hebreus. Do hebraico IH, o tetragrama inefável do verbo ser. Lá diz o seguinte, que Deus é o ser por excelência. Aí eles explicam. A forma Jeová, porém, é tão usual, colocou em colchetes, tá? Em colchetes, que seria pedatismo empregar os nomes que deveria ser. Seria pedatismo empregar os nomes que deveria ser. Sabe qual é o nome de Deus? Yahvé ou Yahweh. Aí eles explicam, a não ser em livros de pura filologia, semítica ou de exegese bíblica. Ainda cita aqui, ó, como referência, o nome divino que durará para sempre. Aquela brochura
que toda testemunha de Jeová tem, nome divino que durará para sempre. Lá na página 7, lá as próprias testemunhas de Jeová diz que o nome de Deus ninguém sabe. Então, provavelmente em português teria que ser um desses dois, Yahvé ou Yahweh. Porém, eles dizem que a forma Jeová é mais usual. Então tem que usar o que é mais usual, não o que tem, não o que é. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Peço que vocês escrevam nos próximos vídeos. Eu vou falar um pouquinho sobre mim e a minha experiência, tá? Hoje vocês aprenderam sobre motivos para não ser TJ. Aprendeu não? Eu expliquei para vocês essas coisas porque é algo que passou comigo, algo que aconteceu, que eu vi na organização, que não deveria isso acontecer, porém até hoje acontece porque não são verdadeiros, são hipócritas. Então pense bem antes de você decidir em se tornar uma testemunha de Jeová. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem todos com o Papai do Céu, tá bom? E se vocês der o seu like e se inscrever no canal, vocês vão me ajudar a melhorar cada vez mais. Talvez os meus vídeos não sejam tão bom. Eu estou precisando realmente de um notebook para poder fazer os vídeos melhores e ter mais recurso para poder colocar aqui na tela, né? Para vocês, as explicações, né? E as provas que eu não posso colocar aqui na tela no celular, que é muito difícil. Tá bom? Dê o seu like aí, curta, seus comentários serão muito bem-vindos, né? Com todo respeito, ativa o sino de notificações, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal Pedreiro Mestre Arte. E entra também no e-mail, né? limabatista@gmail.com. Tá certo? Então no Gmail que a gente escreva lá um e-mail para mim, manda sua experiência, que eu teria um prazer, com a tua permissão, de publicar também aqui para todos, com a sua permissão, ok? Um abraço, fiquem com o Papai do Céu e tenha um dia excelente de trabalho para todos. Valeu!